Todo ano de eleição é a mesma coisa. Um montão de fake news começa a circular nas redes sociais e a gente corre atrás para tentar desmentir. Para quem não conhece, eu sou o Gilmar Lopes, lá do e-farsas.com, um site que desde 2002 tenta descobrir se as histórias que circulam na internet são verdadeiras ou falsas. E hoje eu vou desmentir aqui com vocês 6 notícias falsas que circulam aí desde o começo de 2022 a respeito das eleições. A primeira que eu trago para vocês é uma que circulou em 2018 e voltou a aparecer agora em 2022. De acordo com o texto que foi bastante compartilhado nos grupos de WhatsApp e também nos grupos de Telegram, se você votar apenas para presidente, o seu voto vai ser anulado. O alerta pede para que você vote em todos os candidatos para que seu voto não seja perdido. E isso é totalmente falso. Como esse rumor não é datado, quem recebe ele pela primeira vez acha que se trata de algo recente e a chance disso ser compartilhado aumenta muito. No segundo parágrafo do artigo 117 da Resolução 23554 do Tribunal Superior Eleitoral, fica claro que, se o eleitor confirmar pelo menos um voto, deixando de concluir a votação para os demais cargos, o presidente da mesa receptora de votos o alertará sobre o fato, solicitando que retorne à cabine e conclua a votação. Se o eleitor falar assim, não, já encerrei aqui, o mesário pode ir lá e finalizar o voto dele. Então, em quem ele já tiver votado, vai valer. No caso, se ele tiver votado apenas para senador ou para deputado, o que seja, aquele voto vai valer. Os demais vão ficar em branco. O mesmo vale para outros cargos. Se você quiser deixar nulo ou votar em branco em cada um dos cargos e votar apenas para presidente, o seu voto vai valer também. Então, resumindo, essa história de voto parcial é farsa. Se você votar em qualquer um dos cargos ali no dia que você tiver ali na eleição, o voto que você votar vai valer. E por falar em voto ser anulado, essa circula desde 2004, mas todo ano de eleição volta a aparecer nos grupinhos de WhatsApp, que se você votar nulo, se mais de 50% das pessoas votarem nulo, a eleição é anulada e o TSE é obrigado a fazer uma nova eleição. Só que isso é falso. O que tem que ficar claro é o seguinte, todo brasileiro é obrigado a ir votar, mas você não é obrigado a votar em ninguém. Você inclusive pode votar nulo, pode votar em branco. O importante é que você tem que ir lá, assinar o livro de registro, o livro de votos e clicar lá no seu candidato ou votar em branco, votar nulo. Tem todas essas opções na urna eletrônica. De acordo com o site do TSE, votar nulo não significa anular a eleição. Significa que apenas aquele seu voto não vai ser contado na totalidade. Um exemplo, vamos supor que uma cidade tem apenas 100 eleitores e 2 candidatos, o fulano e o cicrano. Se, por exemplo, 60 pessoas, 60 eleitores votarem nulo, restam apenas 40 votos. E esses 40 votos são os que vão valer. Então, se desses 40 votos, 21 votaram no candidato A e 19 votaram no candidato B, o que tiver mais voto é o que vai ganhar as eleições. Então, para ficar bem claro, o TSE conta os votos válidos para a contagem de votos dos seus candidatos. O voto nulo não entra na conta. No caso de ter mais candidatos, e nenhum deles conseguiu mais da metade dos votos, ou eles não conseguiram ali atingir mais de 50% dos votos, é realizado um segundo turno com os 2 mais votados. Eu não sei como essa história de voto nulo anular a eleição apareceu, mas pode ser que isso tenha acontecido por causa de uma má interpretação da lei, que mistura nulidade com anulação. Nulidade é quando a urna é nula, por exemplo. Ela tem algum problema na urna e ela é anulada, entendeu? Na verdade, o voto, não o seu voto que foi anulado, mas a urna. Aí sim, se mais da metade das urnas forem nulas, aí é marcado um novo pleito depois de 20 ou 40 dias. Olha só, a nulidade ocorre na votação quando for feita em um local não nomeado pelo juiz eleitoral, for feita em folhas de votação falsas, quando acontecer em dia, hora ou local diferentes do designado, for encerrada antes das 17 horas ou for quebrado o sigilo das votações e em mais alguns outros casos que a lei eleitoral prevê. Então, em resumo, o voto nulo não anula a eleição. É um direito seu votar nulo, é um direito seu votar em branco, é um direito seu votar inclusive no seu candidato ou na sua candidata. Só lembrando que nesse caso você está se abstendo de participar da democracia,
mas você faz o que você quiser no seu voto, inclusive o voto é secreto. E essa outra apareceu nos grupos de Telegram em agosto de 2022. Ele afirma que você não pode ir vestido camiseta amarela no dia da eleição, porque senão os mesários vão descobrir para quem você vai votar, olha só. E vão fazer uma marquinha ali no caderno dizendo que você votou nesse ou naquele candidato. Depois, os seus votos vão ser cancelados. Essa história é completamente falsa. Em primeiro lugar, se você escreveu alguma coisa naquele caderno onde você assina, além da sua assinatura, você pode ir preso, porque isso é considerado crime. Então ninguém vai fazer uma marquinha dizendo que você votou nesse ou naquele candidato. A gente baixou o manual do mesário de 2022 lá do site do TSE e não tem nenhuma instrução a esse respeito. E também é bom lembrar que aquele terminal que os mesários usam ali não tem nenhuma forma de, através dele, você interferir no voto do eleitor, tá? Que fique bem claro. De acordo com a Justiça Eleitoral, você pode usar a camiseta com a foto do seu candidato, com a cor do seu partido, você pode fazer o que você quiser, desde que seja em silêncio e não atrapalhe os outros eleitores. Então, resumindo a verdade por trás de mais essa fake news, você pode ir votar com a camiseta da cor que você quiser e votar em quem você quiser. Inclusive pode votar até nulo e em branco, como eu já falei. E essa que apareceu em julho de 2021 e agora em 2022 voltou a circular. De acordo com o texto que foi bastante compartilhado aí nas redes sociais, existe uma sala cofre lá no TSE onde apenas 6 funcionários fazem a totalização dos votos. Ninguém pode entrar, ninguém pode saber o que está acontecendo ali dentro. Só que essa história também é falsa. Diferente do que andam espalhando por aí, as urnas eletrônicas são totalmente auditáveis e todo o processo, desde a montagem do equipamento até a instalação dos softwares, é tudo feito com acompanhamento de várias entidades, Polícia Federal, Polícia Civil, Ordem dos Advogados do Brasil e inclusive também do povo em geral. Basta você solicitar que você pode participar de todas as fases da montagem, instalação, de tudo envolvendo as urnas eletrônicas. Através de uma parceria que a gente fez com o TSE e com a Justiça Eleitoral, a gente foi informado que todo o processo de contagem dos votos, de totalização dos votos, é feita de forma pública, com a presença de várias pessoas, inclusive que acompanham ali, e você também pode acompanhar ao vivo pela internet. Uma coisa legal também é que quando acaba a eleição, no dia da eleição, as urnas imprimem um boletim de voto, boletim de urna, que mostra ali um resumo de todos os votos daquela urna. E depois você pode comparar aquele papel com os dados que foram enviados por TSE. Esse boletim de urna fica disponível ali nas portas das sessões eleitorais de cada sessão e uma via delas é entregue para os fiscais de partido e outras vias são distribuídas para quem mais solicitar. O TSE também explicou que os dados são enviados da urna até o TSE, até a Justiça Eleitoral, através de um pendrive, que é retirado da urna, depois que ela fez a impressão ali do boletim de urna, e esses dados são enviados para o TSE de forma criptografada. Então não tem jeito de burlar isso não. E mesmo que isso aconteça, você pode comparar os dados que foram enviados para o TSE com aquele boletim de urna. Se tiver alguma discrepância, você vai descobrir. E até hoje não foi descoberto nenhum erro, nenhuma falha nenhuma falha nesse processo. Outra fake news que aparece aí em época de eleição e apareceu agora em 2022 é a que afirma que desde 2002 tem uma lei que obriga a impressão dos votos. E, de acordo com o texto, que é bastante compartilhado também, essa lei está sendo desrespeitada desde 2002. Bom, a verdade é que houve mesmo uma lei número 10.408, de 10 de janeiro de 2002, que exigiu mesmo a impressão dos votos e foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época. Acontece que essa lei foi derrubada no ano seguinte por uma outra lei. O sistema de impressão de votos chegou a ser testado em 150 municípios em 2002, mas a Justiça Eleitoral percebeu que esse método dava muito mais problema do que trazia mais segurança para o processo eleitoral. Então, no ano seguinte, esse processo de impressão dos votos caiu por terra. Só para você ter uma ideia, a Justiça Eleitoral identificou que houve um aumento no tamanho das filas, um maior número de votos nulos e brancos e um maior percentual de urnas com votação de cédula. Por quê? Porque muitas urnas deram problemas. Você já trabalhou com impressora, você já sabe o trabalho que é para imprimir um simples papel, né?
Imagina uma máquina que fica imprimindo voto o dia inteiro. É uma coisa mecânica que sempre dá problema. Um relatório feito lá no Rio de Janeiro mostrou que naquela época 60% dos eleitores sequer olhavam ali para ver se a impressão estava saindo corretamente, o que torna o processo praticamente inútil. Foi então que em 2003 a Lei 10.740 foi aprovada pelo Senado e pela Câmara e foi sancionada pelo presidente da época. Essa lei extinguiu a obrigatoriedade da impressão dos votos. O artigo 4º dessa lei substitui a impressão dos votos pelo arquivo digital, que é usado até hoje. É importante lembrar que em 2020 o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a impressão do voto eletrônico, por entender por unanimidade que isso traria problemas no sigilo do voto. A decisão da Corte derrubou uma lei de 2015 que obrigava a impressão dos votos, mas que também não chegou a ser colocado em prática pelos motivos que eu já falei ali atrás. Então, em resumo, essa notícia é falsa pelo seguinte motivo. Em 2002 surgiu mesmo uma lei obrigando a impressão dos votos, mas essa lei foi derrubada no ano seguinte. E para encerrar, tem uma que sempre aparece aí, dizendo que as urnas não são auditáveis. Como eu já falei lá mais para trás no vídeo, as urnas eletrônicas são totalmente auditáveis e todo o processo, desde a montagem do equipamento, as urnas são auditáveis sim. Essa é mais uma das grandes mentiras que muita gente propaga nas redes sociais. A nossa urna eletrônica ela não é conectada em nenhum dispositivo de rede. Ela não é conectada na internet, por exemplo. Então, para você fazer uma invasão remota, isso seria muito difícil porque ela não é conectada em nada, apenas na energia elétrica. Como todo o processo de instalação de software, de montagem da urna é feita com acompanhamento da sociedade em geral, é muito difícil que alguém consiga colocar um código malicioso ali durante aquele processo. Quem tentar fazer isso vai deixar rastros, acredite. Além de tudo isso, as urnas eletrônicas possuem alguns dispositivos ali dentro dela, como por exemplo o log de urna, o registro do voto e mais outros equipamentos ali dentro de segurança. O registro digital de voto, por exemplo, é uma tabela onde são armazenados todos os votos à medida que eles são colocados ali pelos eleitores. E esses votos são embaralhados para a gente não saber quem votou em quem. O log da urna é um outro arquivo que grava tudo que acontece na urna durante o dia, desde a sua ligação, se tiver alguma queda de energia durante o dia, ou se houve algum erro na urna, tudo isso é gravado nesse arquivo do log de urna. E é muito difícil alguém adulterar alguma linha desse log, porque cada linha tem um cálculo, tem uma hash, e no final do arquivo, se alguém mexer em alguma coisa, vai dar uma diferença e vai ser descoberto. No final das eleições, no dia ali, no final do dia das eleições, as urnas imprimem um boletim de urna, como eu já falei, que tem um resumo de todos os votos. E aquilo é afixado ali na porta da sessão e uma via vai para cada um Bom, enfim. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e ficar de olho aí, ó, nas eleições, porque a gente quer que essas sejam as melhores, as mais transparentes e as mais tranquilas eleições que a gente já teve aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado e espero você no próximo vídeo. Se você quiser ver se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa, entra lá no www.e-farsas.com. Agora a gente está no TikTok também, hein? Dá uma olhada lá, tiktok.com/efarsas, @efarsas, dá uma olhada lá. Tchau, tchau.